Olá, meus amigos, tudo bem? Galera aí que está nos acompanhando, eu sou o professor Diego Henrique, delegado de polícia da PCDF. Vou tratar de um tema aqui bem simples com os senhores. A gente prevê a Lei 2252 de 54, mas essa lei não existe mais. A finalidade dela mudou. Agora nós estamos tratando do 244B do ECA. Veremos que ele prejudicou um pouquinho a condição do réu. Então, portanto, vai ser irretroativa. Legal? Então vem comigo na tela. Vamos tratar aqui nada mais, nada menos que o crime de corrupção de menores. Ele vai estar lá no artigo 244B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui, pessoal, como sempre faço, deixo o meu Instagram, Prof. Diego Henrique. Nesse Instagram a gente posta dicas diárias de direito penal, processo penal e legislação extravagante. Volta aqui. Dúvidas, sugestões, críticas ou elogios, pode mandar um direct aí que a gente responde. Pode voltar comigo para a tela. Nós vamos tratar, pessoal, desse artigo 244B do ECA. Se você errar alguma questão atinente a esse tipo penal, desista do certame, ok? É muito fácil esse tema, não dá para errar. Provarei aqui que é sempre a mesma coisa. Eu disse sempre a mesma coisa. Não tem como errar. Se errar, como eu sempre digo, a torcida do Santos todinha vai passar você no seu concurso. Entendeu? Então, para agente de polícia, escrivão de polícia, pode focar no que o professor vai dizer. Não precisa ir atrás mais de nada. Aqui eu vou trazer o que a lei seca faz, o que a doutrina fala e também o que a jurisprudência fala, que é um dos pontos mais importantes. Tem inclusive entendimento sumulado. Temos sim verbete sumular, ou seja, a súmula também tratando desse crime aqui. Legal? Então vem comigo para a tela. A gente tem aqui o artigo 244B do ECA. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando ou induzindo a praticá-la. E aí teriam as causas de aumento aqui, mas nós vamos tratar primeiro aqui da Lei 2252 de 54. Pode voltar comigo para a tela. Essa lei, pessoal, 2252 de 54, tratava da mesma expressão, do mesmo fato tratado no 244B do ECA. A diferença, veremos, que o 244B do ECA vai prever uma causa de aumento de pena que não tinha aqui. Portanto, realmente o 244B do ECA é irretroativo. Perceba, eu vou colocar aqui na tela, de um lado a 2252, de outro lado o 244B do ECA, e o senhor e a senhora perceberá que é a mesma coisa, a conduta, idênticas. E aí eu vou perguntar, estamos diante de um abolício crimes, uma causa extintiva da punibilidade? Ou estamos diante daquele princípio da continuidade normativo típica, aquele de alteração topográfica, diferenciação geográfica? Vem comigo para a tela. O crime aqui, pessoal, era punido com reclusão de 1 a 4 anos e multa. Corromper ou facilitar. Veremos aqui na tela seguinte, ó. Preciso saber dessa lei? Só que ela foi revogada, ok? A 12.015 de 2009, aquela que alterou vários pontos lá dos crimes contra a dignidade sexual, que antigamente era chamado de crimes contra os costumes, e certamente o legislador alterou esse nome, ela revoga expressamente aqui a 2252. Aí eu pergunto, abolício crimes ou o princípio da continuidade normativo típica? Tá aqui a resposta. Não se trata de abolício. Olhe para a tela, pessoal. 2252 de 54, pena de 1 a 4 anos. 244B do ECA, pena de 1 a 4 anos, ambos com reclusão. Perceba que a expressão aqui é a mesma, corromper ou facilitar a corrupção de pessoa menor, e ali ele fala menor, pessoa está implícito, óbvio, de 18 anos, com ela praticando infração penal ou induzindo-a a praticá-la. Mesma coisa de um lado, mesma coisa de outro. Por que que essa aqui não retroage? Porque nós veremos que há uma causa de aumento, ok?
que aí diferencia da outra. Pode voltar comigo aqui para a tela. Então, pessoal, veja, tem uma explicação muito simples entre princípio da continuidade normativo típica e abolício crimes. Deixa eu deixar essa caneta aqui. Olha só, veja comigo. O adultério é crime? Não, mas já foi crime. Então, utilizando a fragmentariedade e as avessas, passou a deixar de ser crime. Quando eu digo fragmentariedade às avessas, é que quando o senhor estuda a fragmentariedade, dentro ali da intervenção mínima do poder punitivo estatal, você vai imaginar o seguinte: o Estado é fragmentário para fins de direito penal. Ou seja, ele só pega uma parcela dos fatos. Nem todos os fatos são relevantes para o direito penal. Justamente por isso ele também é o quê? Subsidiário. Ele só atua como última ratio. Quando todos os demais ramos do direito não são suficientes para reprimir uma conduta, ingressa aí o direito penal. E além disso, ele vai ser fragmentário, portanto, ele atinge apenas um fragmento de um todo. É como se você olhasse um oceano e as ilhas seriam os crimes. Tá legal? Isso é bem tranquilo. Aí, fala-se na fragmentariedade, então vai agir só naqueles pontos. Quando ele vai deixar de agir, a gente pode falar numa fragmentariedade às avessas, ou seja, ele deixa de intervir para ao contrário, ele deixa de punir. Nesse caso, a infração penal deixa de existir. É aí que entra a abolício crimes. Veja comigo, o adultério, se você for olhar o tipo penal que o previa, não está mais, está revogado. Então ele foi formalmente revogado. Mas e a conduta punitiva do adultério? A conduta material ali, o resultado objetivo, ainda é punido? Também não. O direito penal largou de mão, tanto formalmente quanto materialmente. Portanto, a intenção real do legislador foi deixar de punir o crime de adultério. Agora veja por outro lado, para que o senhor entenda, antes de entrar no 244B, atentado violento ao pudor é crime? É crime. Não, professor, não existe mais, foi revogado. Sim. Olha só, o 214 do Código Penal, assim que ingressou a lei 12.015 de 2009, ela extirpou o 214. Ó, não existe mais o atentado violento ao pudor ali. Porém, ele migrou a conduta delituosa ali, porque tem praticar conjunção carnal, que seria isso, ou outros atos libidinosos. Antes era praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Isso era ato libidinoso. Ele migra essa conduta do 214 para o 213. Então veja, se você for olhar o 214, não há nada lá, está revogado. Ok, uma revogação formal. Mas, materialmente, essa conduta ainda existe no ordenamento jurídico, ainda é punida? Sim, ela foi lá para o 213. Ela só mudou de posição, pessoal. Ou seja, houve uma revogação formal, mas não houve uma revogação material. Consequência, pessoal, a intenção do legislador não foi de deixar de punir o fato criminoso. Legal? Então, agora trazemos para o 244B. A conduta que era tipificada na Lei 2252 de 54 ainda existe? Formalmente? Não, essa lei nem existe mais. Então, pessoal, formalmente não existe. Mas, materialmente, existe sim. Está punida no 244B do ECA. Portanto, coloque no seu caderno. Não há falar em abolício crimes. Esqueça aqui o 107 do Código Penal. Não estamos diante de uma causa extintiva de punibilidade. Ou seja, aplica-se o princípio da continuidade normativo típica. Relevância prática. Aquele indivíduo que estava preso por adultério, quando deixou de punir o adultério, houve extinção da punibilidade. Nesse caso, havendo abolício crimes, acaba a pena dele. Ele tem que ser liberado. Por outro lado, se você foi condenado pelo crime da Lei 2252 de 54, também era chamado de corrupção de menores, continuará cumprindo pena, caso lá esteja, ainda que com o ingresso da nova lei. Por quê? Porque a conduta continua sendo delitiva. É claro que se houvesse uma diminuição na pena, não estaríamos diante de um abolício crimes, mas estaríamos diante de uma lei penal mais benéfica. E aí sim retroagiria. Porque a lei penal só retroage para beneficiar o réu. Exceto num caso, né, pessoal, que a gente vê uma retroatividade e para alguns uma ultraatividade
maléfica. Prefira a ultratividade maléfica, que é o caso do artigo 3º do nosso pergaminho penal, ou seja, lei temporária e lei excepcional, que não é o tema da aula, mas é interessante que o senhor saiba dessa exceção. Tá legal? Vem comigo para a tela então. Eu quero saber, doutor, se esse crime é de mera conduta, formal ou material. Pode voltar comigo. Pessoal, qual é a diferença entre crime de mera conduta, formal e material? Estamos diante de uma classificação do crime quanto ao seu resultado. Veja como é simples. O crime de homicídio, há a previsão da conduta e há a previsão do resultado. Exige-se para consumar esse crime, exige-se a realização do resultado? Para eu ter um homicídio consumado, a pessoa precisa morrer? Sim ou não? Sim, claro. Porque nos crimes materiais, há a previsão da conduta, há a previsão do resultado. E este resultado tem que ocorrer para se falar em consumação. Por outro lado, um crime formal, pessoal, também prevê uma conduta, também prevê um resultado. Porém, o resultado não é necessário para se falar em consumação. Consuma-se com a mera realização da conduta, ainda que não se obtenha o resultado. Por isso, é chamado de crime de resultado cortado. Simples, pessoal. Tranquilo. Ah, professor, e se ocorrer o resultado? Aí nós estaremos diante do que se chama exaurimento. Quero que o senhor tenha em mente, isso aqui já é batido no direito, o exaurimento não faz parte do iter criminis ou do iter contraventionis. Ou seja, cogitação, preparação, execução e consumação. E acabou-se, pessoal. Se for depois, está diante de um exaurimento. Ele pode ter diversas naturezas jurídicas. Isso aqui o grande professor Palazzo vai tratar com os senhores na parte geral. Tá legal? O que eu quero que o senhor saiba é, no crime formal, fez a conduta, independentemente de gerar o resultado, está consumado. Professor, como que eu provo isso? Simples. Uma súmula chamada de súmula 96 do STJ, ela trata da extorsão. A extorsão é o típico crime de resultado formal, é o típico crime formal. Por quê? Você constrange uma pessoa com violência ou grave ameaça com o fim de obter vantagem indevida. Caso você não obtenha essa vantagem, está consumado da mesma forma. Assim que a vítima é constrangida, o crime está consumado. Ah, professor, e se eu obtiver esse valor? Aí, meu amigo, estamos diante de um exaurimento. Isso vai servir na hora de o juizão lá, ó, fazer a dosimetria da pena do indivíduo. Tá legal? Tanto é verdade, pessoal, que se você constrange alguém a te dar dinheiro numa extorsão, eu constranjo a pessoa na segunda-feira e falo, olha, você vai me entregar essa grana na quarta, ou a sua filha vai pro saco, vou matá-la. E aí, a pessoa faz o seguinte, se sente constrangida, saca o dinheiro, mas pensa, não, eu vou chamar a polícia. Apesar de ele ter falado para eu não colocar a polícia no lance, eu vou chamar a polícia. Ela marca com a polícia. Quando chega na quarta-feira, eu constrangi na segunda. Quando chega na quarta-feira, na hora da entrega, quando eu chego para entregar, surpresa, polícia, mão na cabeça. E aí, eu pergunto aos senhores, esse flagrante é legal? Não, pessoal. É flagrante ilegal, porque não havia nenhuma circunstância do 302 do CPP. Não estava em flagrante delito. O crime consumou na segunda-feira. Quarta-feira era mero exaurimento. Não estou falando que ele não irá responder por extorsão. Responderá sim, mas a prisão em flagrante será relaxada. Professor, quando uma prisão em flagrante é relaxada, pode ser convertida em preventiva? Você converte uma prisão legal em preventiva. Agora o juiz relaxa a prisão, mas se estiverem presentes os requisitos da preventiva, nada impede que seja decretada a preventiva. Vai haver uma discussão doutrinária que quando o juiz está aplicando o 310 do CPP para saber se converte ou não a prisão em flagrante, se concede liberdade provisória, se homologa ou não flagrante, pergunto, se ele dá uma preventiva ali, contrariamente à opinião do promotor, pede liberdade provisória, e o juiz dá uma preventiva, tem gente que vai falar que ele está aplicando uma preventiva de ofício antes da fase processual. E aí não pode, né, pessoal?
porque o CPP, analisando lá 311 seguintes e também aplicando o raciocínio do 156 do mesmo Estatuto Penal Repressivo Adjetivo, que é o Código de Processo Penal, o juiz só pode agir subsidiariamente na fase processual. E a gente sabe que ali, antes mesmo do oferecimento da denúncia, nem teve oferecimento de denúncia ainda. Não há falar em relação no actum trium personarum, né? Aquela relação trídua. Então, não há falar aí nessa decretação de ofício. Tem essa crítica, legal? Fizemos essa abrangência aí para a aula ficar sempre completa. Aí a gente volta ao tema da aula. O 244B é formal, material ou de mera conduta? Só para complementar, o de mera conduta, há uma previsão da conduta, mas sequer prevê resultado. Por exemplo, ato obsceno, tem gente que coloca como de mera conduta. Violação de domicílio, lá o 150 do Código Penal, também coloca como mera conduta. O de mera conduta é simples, né, pessoal? Realizou também, está consumado. Coloque no seu caderno. O 244B é um crime formal. Então não importa se o menorzinho é, vamos dizer, numa linguagem mais educada, se o infratorzinho ali, o menor infrator, anda sempre às margens da lei, ainda assim ele será corrompido. Ele tem sempre o direito de se recuperar. Como diz, né? A criança e o adolescente é uma pessoa em desenvolvimento, né? Ele está naquela fase de desenvolvimento. Por isso, tem que dar real atenção. E cada vez que ele comete um novo ato infracional, cada vez mais ele está ficando mais voltado para aquela prática. Por isso, sim, merece sanções essas condutas aí. Vem comigo para a tela. Então, é formal, não exige prova de que houve a corrupção de menor. Isso aqui é presumida. Essa presunção é presumida. E eu posso dizer que é presunção absoluta. Não há se discutir naquele caso concreto se foi corrompido ou não. Aí eu pergunto, ó, é necessária a prova da idoneidade anterior da vítima? Olha o que diz o STF. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Ok? STF RHC 111.434. Volta comigo para a tela. Vou colocar aqui uma questão, pessoal. Se esse crime fosse material. E aí eu vou trazer a versão da defesa, a versão do MP, e você vai me falar qual das duas você entende ser a correta. Ao final, o professor vai falar, obviamente, qual é a correta. Na verdade, a correta aqui salta aos olhos. Não seremos juninhos aqui para errar esse tipo de questão. Legal? Vem comigo na tela. Então, olha só. Se fosse material, qual seria a diferença nesse seguinte caso? Tuntes, menor de idade, 16 anos, e Tantes, maior de idade, subtraíram, com emprego de arma de fogo, a carteira de inocente. Inocente é a vítima, tá, pessoal? Não vai cair na conversa aí de examinador, não, ok? A polícia verificou que toda a ação foi premeditada por Tuntes, o qual já era conhecido da polícia, em razão de envolvimento com atos infracionais desde os 12 anos. Tuntes aqui é o menor. Também foi verificado que Tantes cometeu seu primeiro crime. E então, meu amigo, tipifica as condutas. Volta comigo. Olha só, o menorzinho, como já vimos aqui, era totalmente infrator. Já era super experiente no mundo do ato infracional, não é isso? Por outro lado, o Tantes, o maior de idade, era primário, nunca se envolveu com crime. Nesse ponto, pessoal, é engraçado, uma coisa que a gente vê muito na prática. Engraçado para não dizer triste, né? Porque, veja bem, há muitos casos em que o indivíduo é preso e informalmente ele fala bem assim. Você fala, por exemplo, você já teve passagem? Aí ele fala assim, não, é minha primeira. Aí, por exemplo, sua primeira passagem é ele, que eu sou preso sim. Como assim que eu sou preso sim? Ah, já cometi outras e nunca fui descoberto. Tá vendo como é a realidade? Então, essa primariedade, pessoal, é uma coisa muito da lei. Porque na realidade mesmo, o cara não é primário coisa alguma. Porém,
não pode dizer que não é primário só nessa versão. Tem que haver uma condenação transitada em julgado. O cara, quando é pego normalmente num crime de roubo, ele já praticou uns 20 antes, mas nunca foi pego, nunca foi descoberto, nunca foi revelada a autoria. Tá legal? Então, nesse caso aqui, quem merece uma maior punição? O menor que tem 40 atos infracionais, desde os 12 anos até os 16? Ó, de 12 para 16 está praticando aí 10 por ano, por exemplo? Ou o maior de idade que nunca praticou crime algum e cometeu aquele seu primeiro? O menor merece mais grave? Não. Nesse caso, a gente sabe o que diz a lei? Isso mesmo, parece estranho, sou estranho, mas quem é o real causador é o maior de idade. E é ele que merece uma reprimenda maior do Estado. Por isso, o maior de idade vai responder por corrupção de menores. Professor, mas ele não corrompeu o menor já era corrompido. Não, meu amigo. Aí vem a súmula 500 do STJ, do nosso Tribunal da Cidadania, e fala exatamente isso. Não se perquire sobre os antecedentes, né, os antecedentes do menor. Você não procura saber se ele já era experiente ou não, se ele já tinha passagens por atos infracionais pela vara da infância e da juventude. Pouco importa. A cada nova submissão dele à prática de um crime, ele é novamente violado. O bem jurídico do menor ali, a sua proteção, a sua dignidade da infância e da juventude é violada da mesma forma. Ou seja, a cada nova conduta, ainda que ele tinha várias outras passagens por aquele mesmo crime, por exemplo, pouco importa. Legal? Então vem comigo para a tela. A tipificação correta seria a seguinte: o menor vai responder por ato infracional análogo ao crime de roubo. Volta comigo para a tela. Pessoal, não coloque na sua prova que o menor pratica crime. Não é isso? Menor não pratica crime. Menor pratica ato infracional. Menor não vai preso. Menor é apreendido. São detalhes assim que, pelo amor de Deus, né? E outra, não me fale de menor, né? De menor, você chega numa entrevista lá, tinha um de menor e um de maior. Meu Deus, cuidado com isso na sua prova, legal? Vem comigo para a tela. Então, o menor vai responder por ato infracional ao crime de roubo e o maior vai responder por roubo circunstanciado mais corrupção. Eu vou explicar depois esse detalhe. Volta comigo, só uma informação importante. Uma vez um aluno me perguntou o seguinte no Instagram, no @prof.Diego_Henrique. Professor, eu tenho uma dúvida. Como que o menor responde por ato infracional ao crime de roubo, se o ECA não prevê crime praticado por menor? Não tem lá subtrair mediante violência ou grave ameaça coisa alheia móvel para si ou para outro. Não tem isso no ECA. O ECA tem um artigo específico, pessoal, que fala do ato infracional e a doutrina cria a seguinte expressão: trata-se de uma tipicidade delegada. Portanto, todos os crimes previstos no Código Penal e leis extravagantes são possíveis de ser cometidos por menor de idade. Há uma tipicidade delegada do ECA para essas. Portanto, ele sempre responde pelo ECA e aí, por fato análogo àqueles previstos ou no Código Penal ou numa lei esparsa. Ficou claro isso? Legal. Vem comigo para a tela. Aqui 157, parágrafo 2º, inciso 2, pessoal. Aqui você vê que o professor já está atualizado, né? Porque desatualizado, na verdade, né? Porque aqui era para ter colocado faca, tá? Faca, porque agora, que é bom que os senhores se recordam, que a faca, a arma que vai majorar a pena do roubo é apenas a arma de fogo, não é isso? A arma branca não majora mais, vai pro caput, até que seja declarada pelo STF aí a sua inconstitucionalidade, como muitos membros do Ministério Público, diversos órgãos do Ministério Público aí por todo o país, vêm solicitando essa declaração de inconstitucionalidade de forma difusa aí nos processos em que atuam. A questão que eu quero saber é, esse parágrafo 2º, inciso 2, vai majorar, que aqui é roubo majorado ou circunstanciado, em razão da participação de 2 ou mais pessoas. Volta comigo para a tela. E se ele já está majorando pela prática do crime por 2 ou mais pessoas, por que eu também vou responder por corrupção? Veja, o Dantes cometeu um roubo com o menor.
Aí ele vai responder por roubo majorado porque eram duas pessoas, ele e o menor. Por que ele também vai responder por corrupção de menores? Sabe o que a doutrina fala, pessoal? E os tribunais superiores, em especial o STJ? Nesse caso aqui, a violação jurídica de bens jurídicos distintos, há uma violação a bens jurídicos distintos e a consumação ocorre em momentos diversos. Então não há falar em bis e idem. Isso aqui, ó, esse nome aqui, vem pra tela. Bis e idem. Não há falar em bis e idem. Volta comigo. É o double joy part, o inglês do professor é fraco demais, mas é a dupla punição pelo mesmo fato. Inclusive uma vez eu falei, por exemplo, olha pessoal, questãozinha aqui, nível easy. Aí o aluno manda mensagem pro professor, professor, é easy professor, o senhor tem que aprender a falar em inglês. Então vamos lá pessoal, volta comigo para a tela, ficou claro então essa hipótese, vai responder pelos dois, sem dó e sem piedade. Olha aqui o que vai acontecer. A tese do maior de idade, que é da defesa, né? Que quer defender o maior de idade. Ele vai falar assim, olha, o garotinho já é contumaz na prática de atos infracionais. Se alguém foi corrompido, esse alguém foi a pessoa do recorrente, que no caso é o maior de idade. Antes, a tese da defesa merece prosperar? Não. Basta que o MP comprove a participação do menor no evento, na companhia do maior. Para o STJ, a cada nova prática criminosa envolvendo menor de idade, aumenta a sua degradação. Volta comigo. Aumenta, pessoal, aumenta. Vamos ser bem realistas. Aumenta. Tem menor aí, meu amigo, que já é voltado para essa prática aí e ele já faz disso aí uma atividade de vida, uma forma de vida, ele já é contumaz, tá legal? Mas, infelizmente, os nossos tribunais superiores assim interpretaram. Então a gente parte daquele pressuposto de realmente tentar trazer o menor para a vida lícita de novo, tá legal? Então realmente a cada nova conduta considera-se que degradou-se novamente aí a dignidade do menor e aí acaba incidindo novamente esse crime. Vem comigo para a tela, eu citei lá no início a súmula 500, informando o número aos senhores. Essa súmula é bom saber decorada, esse número aqui. Não precisa saber o número, mas se você põe na sua prova o número da súmula, você pode saber que vai escorrer uma lágrima do olho do examinador. Agora não me erre a súmula, só cite se tiver certeza. A configuração do crime previsto no 244B do ECA independe da prova efetiva de corrupção, por se tratar de delito formal. Se dependesse, pessoal, dessa prova efetiva, seria material, não é isso? Mas ele não é material. Ficou claro isso, pessoal? Então, súmula 500 do STJ. Pode voltar comigo. Pessoal, eu já vi concurso, vamos supor, você põe na sua redação uma súmula. No espelho vai estar assim, se errar o número da súmula, perde ponto. Mas não tem nada falando se você acertar. Então, pessoal, se você estiver na dúvida, não cite número errado. Agora, se você tiver certeza, cite. Porque ainda que não esteja no espelho de prova, isso aí contagia o espírito do examinador. Ele vai olhar para a sua prova e vai sorrir de alegria, escorrerá uma lágrima do seu rosto. E eu digo isso porque, pessoal, a sua prova não é corrigida sozinha. O examinador, ele não corrige só a sua prova. Vamos supor, eu vou corrigir 100 provas. Eu vou ver 100 pessoas falando do mesmo assunto. Claro que aquele que se destacar, que trouxer uma expressão diferente, uma informação diferenciada, eu vou olhar com maior alegria para aquela redação. Tá legal? Vem comigo para a tela, então. No exemplo anterior, e se o crime fosse de tráfico de drogas? Pode voltar comigo. Pode voltar comigo. Pessoal, e se o crime anterior não fosse de roubo, fosse de tráfico de drogas? Veja, nós falamos aqui que ele responderia pelo roubo e corrupção. Coloque no seu caderno todos os crimes, eu disse todos os crimes que o maior praticar juntamente com o menor, ele vai responder pelo 244B. Exceto, aí a gente responde assim que voltar no intervalo. Eu volto já. Então, professor, tá de olho aí. Curtam muito, mandem likes, mandem o alô de vocês aí, a cidade, o estado de onde vocês estão, pra gente ter uma noção aí de quem está nos acompanhando, tá legal? Um grande abraço e vamos voltar pra aula. Estamos de volta aqui
Então vamos logo para o conteúdo sem mais delongas. Vem comigo na tela. Aí eu perguntei, e se o crime anterior lá, o exemplo anterior, fosse o de tráfico de drogas? Pode voltar comigo. Pessoal, é o seguinte, todo e qualquer crime que o maior praticar na companhia de um menor, ele vai responder pelo aquele crime e também pelo 244B. Seja crime de associação criminosa, seja roubo majorado, o menor vai valer para tudo. Para majorar lá, vai valer também para o 244B. Exceto se tratar de tráfico de drogas. No caso do tráfico de drogas, pessoal, ele não vai responder pelo 244B. Coloque isso no seu caderno, o STJ está pacífico nisso. Ele vai responder, por exemplo, pelo 33 caput, combinado com o artigo 40, inciso 6 da Lei de Drogas. O 40, pessoal, traz as causas de aumento de pena. Vem comigo para a tela. Aqui, ó, o artigo 33, ele responderia pelo 33, e aí a gente põe o famoso combinado com, ou combinado com, que é quando você vai combinar um artigo com outro. 33 combinado com o 40, inciso 6º. Ou seja, se a sua prática envolver ou visar atingir criança ou adolescente, ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuído ou suprimido a capacidade de entendimento e determinação. Resposta, portanto, o maior vai responder por tráfico de drogas, apenas por ele, com a causa de aumento. Aplica-se o princípio da especialidade. Onde eu vejo isso, professor? Está no informativo 595 aqui do STJ, pessoal. Pacífico isso, não pode errar. Volta comigo para a tela. Vamos para o crime de roubo, pessoal. E se o maior pratica um roubo com 2 menores? E se ele pratica um roubo com 3 menores? E se ele pratica um roubo com 1 menor? Em todos esses casos, existe, vamos lá, ó, um roubo com um menor de idade. Ele vai responder pelo roubo mais o 244B. Total, 2 crimes. Eu posso dizer que se houver 2 menores de idade, ele responderá por um roubo e 2 corrupções de menores, pessoal. No caso, 3 crimes, veja, um menor, ele responde, vem comigo na tela, põe na tela, ó. Se for um menor, ele vai responder por um roubo mais o 244B. 2 crimes. Agora, se forem 2 menores, ele responde por um roubo mais 244B, 244B, ou seja, 2 vezes, dando 3 crimes no total aqui. Um do roubo, ó, 1, 2, 3, e aqui 1, 2. Aqui o 2 nós já vimos que sim. Aqui tá ok. E esse caso aqui tá correto, pessoal? 3 crimes ou na verdade só 2? Um roubo e um 244B. Volta comigo para a tela. Pessoal, entendeu-se que cada menor tem um bem jurídico a ser tutelado. Então, cada menor envolvido no crime é um crime a mais de corrupção. Então, se ele pratica um roubo com 2 menores de idade, obviamente ele cometeu 3 crimes. Um de roubo e também 2 corrupções de menores. Em concurso formal, qual é a prática disso, pessoal? Qual é a relevância prática? Simples. Quando você vai ver a causa de aumento de pena no crime, no concurso formal, o STJ cria uma tabelinha normalmente aplicável. A cada número de crime, aumenta aqui a porcentagem de aumento de pena. Veja, vem comigo na tela. O concurso formal ele vai falar que aumenta de 1/6 até a metade. Como que você vai estipular isso? Bem, começa no mínimo de 1/6. Você vai até a metade. Então, se você cometeu um crime e o outro, 2 crimes no concurso formal, vai aumentar assim 1/6. Ó. Se você cometeu 3 crimes, vai aumentar em 1/5. Se você cometeu 4, aí você vai indo aqui, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3. Ah, professor, e se for 6? Aí 6 ou mais. Se for 6 crimes, se forem 6 crimes ou mais, faltou, aumenta em 1/2. Então, a relevância prática. Se você fala que 2 menores, ele praticar o crime com 2 menores, só há um crime de corrupção, a gente vai estar aqui, ó, 1/6. Se você fala que não, que na verdade há 2 corrupções com roubo 3, ele vai sofrer
uma incidência maior aí. Tá legal, pessoal? Do aumento de pena. Essa é a relevância prática. Olha o STJ aqui no informativo 613. O bem jurídico tutelado pelo 244B é a formação moral da criança e do adolescente. É a sua dignidade como ser em desenvolvimento, em constante evolução. Ou seja, busca evitar o ingresso ou a permanência no mundo do ato infracional. O sujeito passivo é a criança ou adolescente que sofreu a corrupção. Logo, se duas crianças / adolescentes tiveram o amadurecimento moral violado, 2 foram os bens jurídicos violados. Portanto, 2 crimes. Com o que praticaram, 3, por exemplo, o roubo. Além disso, seria desproporcional atribuir um crime ao réu que corrompeu um adolescente e também um ao que corrompeu 2. Volta comigo para a tela. João pratica um crime com um menor de idade. Ele vai responder por uma corrupção de menor. Maria pratica um crime com 2 menores de idade. Ela vai responder por uma corrupção de menor. Olha como fica desproporcional. Então, a própria ideia da proporcionalidade induz, leva a crer, e os tribunais assim entenderam, que cada corrupção é um crime diverso. Ok? São bens jurídicos distintos. Um de cada criança ou adolescente. Ficou fácil, né, pessoal? Ficou fácil. Então, volta comigo aqui para a tela. Analisando a pena do 244B, o professor vai ser gente boa com vocês, já era para estar de cor. 1 a 4 anos. Vamos às perguntas. Primeira delas, cabe fiança? Volta comigo para a tela. Pessoal, esse crime é afiançável. Okay. Mas você tem que discutir se um crime é afiançável na esfera policial ou não. Por exemplo, um crime de roubo cabe fiança? Se o juiz quiser dar, sim. Se o juiz quiser dar, sim. O delegado não pode. Para o delegado arbitrar fiança, o crime tem que ter a pena máxima até 4 anos. Volta comigo para a tela. Cabe fiança nesse caso aqui pelo delegado de polícia? Sim, tranquila. Cabe preventiva? Volta comigo para a tela. A preventiva, pessoal, analisando apenas a pena, exige que o crime seja doloso com pena superior a 4 anos. E não até 4 anos. Pena superior. Volta comigo. Então aqui não cabe preventiva. Cabe sursis processual? Volta comigo para a tela. Esse crime aqui, pessoal, é mínimo, menor, médio, maior ou de elevado potencial ofensivo? Para alguns o de maior chama de máximo potencial ofensivo. E aí? É um ou outro, pessoal? Entenda, para ser de médio potencial ofensivo, tem que caber o sursis processual. Sendo cabível o sursis processual, que é o artigo 89 da Lei 9.099 de 95, a pena mínima tem que ser igual ou inferior a 1 ano. Não confunda com infração de menor potencial ofensivo. Na infração de menor potencial ofensivo, você observa a pena máxima, que não pode passar de 2. Para sursis processual, observa-se a pena mínima, que não pode passar de 1. Tem que ser menor ou igual a 1. Volta comigo para a tela. Qual é a pena mínima aqui? Essa aqui é a mínima, essa aqui é a máxima. Qual que é a pena mínima aqui? 1 ano. Cabe sursis processual? Sim, né, pessoal? Artigo 89 da Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Cabe transação? Nós acabamos de falar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Da maravilha. Aqui, para ser cabível a transação, a gente tem que estar diante de uma infração de menor potencial ofensivo. A pena máxima tem que ser menor ou igual a 2 anos. Qual é a pena máxima aqui? 4. Logo, não é infração. Logo, de menor potencial ofensivo. Logo, não cabe transação penal. Tranquilo. Vem comigo para a tela. É possível cometer esse crime através da internet? E se for por sala de bate-papo? Não um WhatsApp, mas uma sala de bate-papo ali. Um bate-papo UOL. Que antigamente aí você, né, que tá rindo agora aí, entrava aí para paquerar. E se utilizar o bate-papo aí da UOL para praticar esse crime, pessoal? É possível praticar por aí? Tem como corromper alguém utilizando a sala de bate-papo? Vem comigo para a tela. Tranquila, tranquila. Incorre nas penas previstas no CAPT,
quem pratica as condutas ali tipificadas utilizando de quaisquer meios eletrônicos, inclusive sala de bate-papo. Volta comigo para a tela. Nas penas previstas no caput, se eu fosse examinador, eu colocaria o seguinte: é possível sim, é possível praticar o crime de corrupção de menores através de salas de bate-papo, motivo pelo qual, dada a sua abrangência, haverá uma causa de aumento de pena. Você, Juninho, certamente colocaria correta. Por quê? Porque você lembraria do bate-papo, lembraria que seria possível cometer esse crime e confundiria. Porque para que o legislador foi falar isso? Ora, para que ele foi falar isso? Você precisa falar que a extorsão é só presencial? Precisa falar que a extorsão é só por telefone? Claro que pode ser cometido, ainda que não tivesse constando na lei. Mas, como ele fez constar, e é a mesma pena. Vai mudar a tipificação, que não será no caput, sim no parágrafo 1º, mas a pena é igual. Só que na prova, se o examinador coloca que é uma causa de aumento, você coloca como correto. E você vai errar. Legal? Não tem diferença alguma, apenas que é possível praticar assim. Professor, mas o senhor falou que teria uma causa de aumento de pena. Calma, Juninho. Calma, garoto. Tenha calma. Vem comigo para a tela. Aqui importa saber apenas isso, mais grave, que são nas penas do caput, logo 1 a 4 anos. Há alguma relevância caso o ato infracional cometido ou ao qual o menor foi induzido seja análogo a crime hediondo ou equiparado? Vem comigo para a tela. Veja, pessoal, olha que peguinha maldoso, mas tem muito peguinha assim no código. Veja, e nas leis extravagantes, óbvio. Perceba bem, se você praticar um crime de roubo com o menor, você vai tomar o 244B, caput. Agora, se você pratica um crime de tortura com o menor, um crime de tráfico com o menor, ou um crime hediondo com o menor, em ambos os casos, a pena será aumentada. Cuidado, que aqui tem um peguinha muito maldoso. Se for hediondo, vai sofrer o aumento. Então, se você usa o menor para praticar, vamos botar um crime de latrocínio, você vai receber o aumento da 244B. Vem comigo para a tela. Olha só, olha a maldade. As penas previstas no caput são aumentadas 1/3. No caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do artigo 1º da 8.072. Que lei é essa, pessoal? Lei de crimes hediondos. O professor trabalhou essa lei de forma bem profunda. Agora, qual que é a maldade aqui do examinador? Ele fala no artigo 1º dessa lei. Ponto final. Isso aqui, pessoal, é um ponto final. Por que eu estou dizendo isso? Você ouviu falar em equiparados? Alguém falou aqui em equiparado a hediondo? Não. Portanto, não fale equiparados. Logo, meu amigo, se você praticar um crime de latrocínio com o menor, você receberá a 244B e a incidência do parágrafo 2º. Ou seja, a pena vai aumentar em 1/3. Agora, se você pratica uma tortura, um tráfico, um terrorismo, que são os equiparados a hediondo, você não sofre o aumento de 1/3. Por quê? Porque falta previsão legal. Dê um like aí se gostou, galera, porque isso aqui, mande mensagem para o professor, porque isso aqui é um detalhe do detalhe que só o seu caderno aí terá constando. Isso aqui a pessoa passa batido. Pode voltar para a tela. Porque o aluno Juninho é assim, tudo que é hediondo é equiparado. Então ele vai no barco. Cuidado, legal? Cuidado que sempre há diferenças. Outro exemplo, olha lá depois o artigo 9A da LEP, quando vai falar lá do exame lá para fins de DNA, do exame genético para fins de identificação do DNA. Nesse caso, pessoal, lá fala só hediondos, não fala equiparados. Então, cuidado em achar que tudo é a mesma coisa, legal? Nem tudo é igual. Vem comigo para a tela. Existe outro crime chamado de corrupção? Volta. É possível falar em corrupção de menores e já imaginar no 244B? Não. Cuidado. Existem 2 crimes com o mesmo nome, iuris, com a mesma rúbrica marginal. Tanto um, tanto o outro. Porém, as condutas são totalmente diferentes.
Professor, você vai tratar aqui, pode vir comigo para a tela. Professor, você vai tratar aqui 218 do Código Penal? Não. Não vou tratar, porque aqui não é aula de crime sexual. Estamos no 244B do ECA. Porém, eu trouxe essa diferença aqui para você apenas ter conhecimento que existe crimes com o mesmo nome, mas que tutelam coisas totalmente distintas. Veja, o 244B ele é protegido pelo ECA, o 218 pelo Código Penal. O 244B não tem nada a ver com dignidade sexual, não tem nada a ver. O 218 já tutela a dignidade sexual do menor de 14. No 244B, o agente corrompe ou facilita a corrupção de uma pessoa, praticando com ela ou induzindo a praticar uma infração penal, né? No caso, o menor é ato infracional, mas aqui a gente está falando do maior de idade. No 218, o agente induz uma pessoa menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, o desejo sexual de outro. Sujeito passivo, no 244B, o menor de 18, que é criança ou adolescente. Sujeito passivo no 218 é o menor de 14, o de 15 não está aqui. Pena aqui, 1 a 4 anos. Pena lá, 2 a 5. Perceba então aqui, não cabe o sursis processual. E aqui cabe preventiva. É o contrário do outro lá, que não caberia a preventiva. Então, ou seja, aqui cabe sursis no 244B, aqui não cabe. Aqui não cabe a preventiva, aqui cabe. Esse aqui, 244B, é um crime formal, ou seja, independe do resultado para consumar, mas o 218 é um crime material. Isso aqui é tratado na aula de crimes contra a dignidade sexual, ok? 213 e seguintes, lá do Código Penal. Volta comigo. Pessoal, era isso que tinha a falar do 244B. Tratamos de tudo que pode ser cobrado desse crime. E eu vou provar aqui por A mais B que é isso que cai na prova, tá legal? Vou mostrar aqui para os senhores que, independentemente do cargo, é isso o que é cobrado. Vem comigo para a tela. Vamos lá. Ministério Público do Mato Grosso do Sul, 2015. A configuração do crime do artigo 244B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Volta. Essa questão, pessoal, você nem responde. Você fala assim, ó, é tão fácil, que eu vou dar para o examinador essa questão. Não vou responder, não. Dar-te-ei de presente essa questão. Fica legal assim, né? Dar-te-ei. Então, eu vou dar a questão para o examinador de graça. Ele deu de graça para mim, vou dar de graça para ele. Beleza? A questão. Então, volta comigo. Tranquila, né, pessoal? Questão correta. Qual é a súmula aqui? 500 do STJ. Esquecer do número é só lembrar, ó. S, aqui é um S, aqui é um S. Nada a ver esse mnemônico. Magistratura. O crime de corrupção de menores, previsto no 244B, é classificado como material, exigindo-se prova inequívoca. Volta. Vimos uma de promotor, vimos agora uma de juiz. Tem diferença? Não tem, pessoal. Se eu perceber aqui que qualquer cargo mesmo cobra a mesma forma. Eu já falei. Leis extravagantes, pessoal, a tendência de ser cobrada é da mesma forma, tanto num quanto no outro. Ok? Vem comigo para a tela. Questão totalmente errada. Ok? Falsa. Escrivão do Ceará em 2015, pessoal. No que concerne ao crime de corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-la, o 244B do ECA, a 8.069. Qual que é essa aqui, 8.069, pessoal? Tá vendo? É o grande ECA. Vamos lá. As penas são diminuídas de 1/3 se a infração em se tratando de contravenção penal. Volta comigo. Lá fala, pessoal, praticar infração penal. A infração penal é um gênero que abrange tanto crime quanto contravenção. Nós adotamos aqui, pessoal, um sistema dicotômico. De um lado, crime ou delito. De outro lado, contravenção penal, crime anão, delito liliputiano, crime vagabundo. No topo deles, como gênero, há a infração penal. Não falamos em nenhum momento de causa de diminuição de pena. Ao contrário, há uma causa de aumento se for hediondos ou equiparados. Equiparados não, né, pessoal? Se for crime hediondo. Não tem diminuição de pena nenhuma por se tratar de contravenção.
Há crimes no Código Penal que acabam diminuindo a pena quando se trata de contravenção, mas não é esse caso aqui. Volta. Então, essa não é. 80% de chance agora de acertar. Há entendimento jurisprudencial sumulado por Tribunal Superior, no sentido que se trata de crime formal. Eu acho que alguém falou da súmula 500 do STJ. Ou não? Então vamos pular essa questão, que pode ser a certa. Vamos aguardar. Por disposição legal, não se configura se o menor, antes do contato, já era dotado da prática de crimes. Primeiro, que não é a prática de crimes, né? A própria escrivão do Ceará. Volta comigo. O mesmo tipo de pergunta para juiz, para promotor e para escrivão. Estou falando, não há diferença. Agora veja como o próprio examinador pisa no calo aqui, né, pessoal? Ele falando aqui que o menor é voltado à prática de crimes, né? Volta aí. Menor não pratica crime, doutor examinador. Então aqui também está errada, porque pouco importa se ele já era voltado à prática de atos infracionais, se ele era contumaz. As penas são aumentadas de 1/3. Opa, tem caso de aumento. No caso de infração para o qual o menor foi cooptado, ser cometido com violência ou grave ameaça. Volta. Lá fala isso, pessoal? Não fala. Não fala. Crimes hediondos. Legal? Volta então. Também está errada. Letra E. As penas são aumentadas de 2/3. No caso de infração cometida ou induzida está incluída no rol dos crimes hediondos. Volta. Meu Deus. Pode voltar comigo. Meu Deus. Aumenta em 2/3. Aí o aluno Juninho fala, pô, aumenta sim, eu lembro, o professor falou. E ele marca S e erra. Sorte que nesse caso aqui era múltipla escolha e tinha uma lá que estava mais óbvia, que era da súmula. Essa aqui poderia te induzir ao erro, se fosse uma questão de Sebrasp, tem só alternativa ali, certo ou errado. Mas lembre-se, pessoal, na dúvida, comece a rezar. Comece a rezar como assim? Pegue 1/3, tá? Nossa, que sem graça essa aí. Mas você vai lembrar. Não lembre sempre, que tem alguns casos que não será o aumento de 1/3, obviamente. Mas nesse caso aqui é 1/3, legal? Então o erro aqui na questão, pode voltar, é porque afirmou que se trata de 2/3. Então aqui está errada. Resposta correta, letra B. Delegado da Polícia Civil do Goiás. O crime de corrupção de menores, 244B do ECA, segundo orientação do STJ, é, quanto ao resultado, crime. Nós falamos que pode ser, quanto ao resultado, mera conduta, formal e material. Qual que é a súmula aqui, pessoal? Tranquilo. Pode voltar tranquilo aqui no formal. Vem comigo para a tela. O que eu falei para você? Você viu uma questão de promotor, uma de juiz, uma de escrivão, uma de delegado. Tudo cobrou o mesmo tipo. Não tem como prever outra coisa, pessoal. Mas é concurso de juiz, é mais profundo. Não tem nada a ver quando o tema é legislação extravagante. É claro que um tema de constitucional, obviamente, será muito mais profundo, aquela teoria da Constituição. Mais profunda, né? Mas, pessoal, em se tratando de lei extravagante, escute o professor. Tudo a mesma coisa. Volta para a tela. Então, resposta formal, tranquila. Agora vamos para defensor público. Vou pegar uma questão antiga agora, né? De 2018, né? Bem antiga. Então, veja, pessoal, como isso cai em concurso. Agora para defensor. Então, já foi promotor, delegado, juiz, defensor, escrivão. Para a configuração do crime de corrupção de menores, o atual 244B do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, se faz necessária a prova de efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito material, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal. Pode voltar comigo. Essa aqui, o examinador deu logo 2 erros, para você não errar, pessoal. Eu tô te falando, é fácil, né? Você tá rindo agora. Por quê? Porque antes você não queria que essa questão, que esse tema caísse na sua prova. Agora você torce, você clama que ele caia. Legal? Vem comigo pra tela. Então, questão falsa. Não exige a efetiva corrupção, não é delito material. Isso aqui é a súmula 500 do STJ, Brasil, 500 anos. Não configura o crime de corrupção na hipótese em que o maior imputável pratica com o menor a infração penal ou induz a praticá-la, quando o adolescente possui outros antecedentes infracionais,
pois a cada nova prática criminosa em que o menor participa, não se pode falar de um aumento da degradação de sua personalidade. Veja, pessoal, olha, ele estava aqui, não configura quando o adolescente possui outros antecedentes. Volta aqui. Tem alguma coisa a ver o menorzinho ali ser um quanto mais na prática de atos infracionais? Nós falamos que não, pouco importa. A cada nova conduta há uma nova degradação. Pode voltar comigo para a tela. Veja que ele utiliza aqui a mesma expressão do STJ, né? Ele utiliza aqui também a expressão degradação. Então aqui também está falsa, porque isso pouco importa. Então configura sim corrupção de menores. Última questão. Ocorre erro de tipo no crime de corrupção de menores, não cabendo à defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da minoridade do coautor. Volta. Pessoal, aqui a prova cabe à defesa, tá legal? Se o indivíduo era... Aqui tem aqueles meninos aí de 13 anos que parece ter 20. Aí aquele cara todo forte, grandão. Aí você olha aquilo ali e fala, não, esse cara tem 20 anos, olhando. Mas cabe à defesa demonstrar isso. Volta comigo para a tela. Olha o que a questão fala. Seria um erro de tipo? Seria, se você confundisse. Mas ele fala que não precisa a defesa apresentar elementos como se fosse uma presunção. Não, negativo. Falsa. Tem que demonstrar sim. Se demonstrar, ok, será erro de tipo. Agora vem TJ 2015. Veja, o julgado, pode voltar comigo. Aquele julgado de praticar um crime com 2 menores foi recente aí pelo STJ. O TJDF, um dos concursos mais difíceis para magistrado, já em 2015 estava cobrando o tema. Vem comigo aqui. Januário, maior e capaz, burlou, juntamente com José e Ricardo, ambos menores de 18 anos. Então já temos aqui 2 menores. Todos com unidades desígnios, a vigilância de uma loja de departamentos e dela subtraíram em horário comercial 3 aparelhos de DVD novos. Os 3 foram presos em flagrante na residência de José, 2 horas depois de terem cometido o delito. Então está em flagrante tranquilo. Nessa situação, se ausentes quaisquer excludentes e comprovados os fatos, Januário deverá ser condenado por crime de furto qualificado e 2, corrupção de menores. Volta comigo. No 155, parágrafo 4º, inciso 4º, existe o furto qualificado pelo concurso de agentes. Veja, o menor pode figurar para qualificar o furto e também para incidir o 244B? Pode. Eram 2 menores? Então 2 vezes 244B. Ficou fácil. Ficou fácil. Fácil, prova para juiz. Volta. Juiz de um tribunal mais difícil, um dos mais difíceis do Brasil. Questão tranquila. Logo, correta. Volta aqui comigo para a tela. Pessoal, uma questão aqui interessante só para fazer um link. E se tivesse câmera de vigilância no estabelecimento? E aí assim que ele fosse pego a falar em crime impossível, pessoal, a ineficácia absoluta do meio, nesse caso aqui, o que o senhor tem a me dizer? Existe aqui uma tentativa inidônea, né? O crime oco, o chamado crime impossível, apelidado aí de crime oco por alguns. E aí, sim ou não? Pessoal, pouco importa, tá legal? Apenas por ter sistema de vigilância, segurança, isso não afasta a possibilidade de consumação. Então não há falar em crime impossível. A ineficácia aqui, se houver, será uma ineficácia relativa. Portanto, permite sim a incidência, caso necessário, da tentativa e, obviamente, da consumação. Legal? Vou deixar aqui na tela, encerramos aqui todas as questões sobre o tema, encerramos o bate-papo de hoje aqui, esse bate-papo que eu tenho todos os dias com vocês aqui na nossa telinha. Então, fiquem tranquilos que se esse tema cair na sua prova, seja numa prova objetiva, seja numa redação, você vai tirar muita onda como examinador. Volta para a tela e vem a informação mais importante da aula. Óbvio, né, pessoal? O Instagram aqui do professor. Para quê, professor? Para crítica, sugestões, elogios, participação, pessoal. Dê o seu feedback, marque a gente aí nas redes sociais, tá legal? Então, volta comigo. Um grande abraço, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.